eu mostrei uma paciente ainda há pouco para vocês que tinha uma lesão na perna, que estava há um mês, né, em outros colegas e infelizmente eles não conseguiram identificar, né, que a causa da não cicatrização era pelo fato dela ter uma doença, um entupimento na circulação. Então, a formação médica, né, a formação de um médico, seja de qualquer área, né, é direcionada para esse médico identificar, pelo menos, alguma doença de circulação. É isso que se espera, né, de um médico, como eu falei, de qualquer especialidade. Um clínico geral, um cardiologista, um dermatologista, né, ele pode sim e trata várias feridas na perna, um dermato, por exemplo, mas esses médicos têm que saber identificar. Opa, esse paciente parece que tem uma doença de circulação. E aí esse é o momento, né, que ele tem que encaminhar esse paciente para um cirurgião vascular. Mas o que é um cirurgião vascular? É um médico que faz os 6 anos de medicina, depois ele vai fazer atualmente mais 3 anos de uma residência médica em cirurgia geral, depois ele faz um outro concurso e fica pelo menos 2 a 3 anos em treinamento em cirurgia vascular. Então, se a gente for somar tudo, são 12 anos de formação. E não tem como ser diferente, né? Um especialista demora, sim, esse tempo todo para poder ter o conhecimento nessa área. E a gente está falando sobre isso porque é um tema que me preocupa em relação à formação médica. Como eu já falei, eu leciono na Universidade Federal aqui de Santa Catarina desde 1993. Né? E o lado bom é que a gente vê que toda a turma, pelo menos uns 10 a 20% são de alunos excelentes. Né? Mas, pela grande quantidade de escolas médicas, pela grande quantidade de médicos que estão entrando no mercado, né? É uma preocupação que eu tenho em relação à formação médica. Né? E nesse tempo todo de universidade, eu há pouco tempo, agora em 2022, eu prestei concurso novamente na universidade para progressão, para virar um professor titular do Departamento de Cirurgia da Universidade Federal de Santa Catarina. E esse memorial que eu tive que fazer para esse concurso é realmente uma revisita, né? Revisar todo o meu histórico até 2022 para comprovar realmente se eu tinha capacitação para ser um professor titular. E é interessante porque eu fiquei surpreso comigo mesmo, né? Porque eu tinha esquecido algumas coisas que eu já tinha feito, né? E hoje, né, eu falo isso com bastante orgulho, né, porque é uma carreira interessante, legal, né, que até vou depois deixar à disposição alguns trechos em PDF, né, porque ficou bom de ler. Né? E o melhor disso tudo ainda é ver que tem aqui algumas fotos já com o herdeiro, né, que é meu filho, que hoje faz residência médica, né, já participou também em alguns momentos da vida como médico, né, na minha carreira. Tá? Mas tudo isso, para resumir a nossa conversa, é para dizer que um cirurgião vascular é um especialista que trabalha com a parte de circulação, né, e que os outros colegas, têm que lembrar que existe um cirurgião vascular. E a gente costuma, né, trabalhar com frequência com outras áreas, com cardiologia, com reumatologia, dermatologia, várias especialidades, né, tem doenças que são afins da cirurgia vascular. Era mais para ter um papo sobre formação médica, né, e dizer que na Cores todos nós aqui somos especialistas e estamos à disposição para receber os pacientes que tenham algum problema circulatório.